Olá pessoal, aqui é o professor Arthur do canal Exatalizando. Seja muito bem-vindo à nossa aula de matemática de funções e a gente vai ver a definição delas por meio de conjuntos. Então acompanha aí comigo na tela, mas antes, aquele nosso acordo de sempre, já deixa o like aí no vídeo, fica assistindo até o final para você acompanhar toda essa aula e tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente tem uma função, nós temos uma relação entre duas grandezas, que é feita mediante uma fórmula, uma expressão. Quando essa expressão ela é escrita, por exemplo, se eu colocar aqui na tela, y igual a 2x mais 1. Então, você tem a relação da grandeza x com a grandeza y, beleza? Para cada valor de x que eu escolher, eu vou ter um valor de y. O que nós vamos fazer é pegar uma relação dessa e fazer uma associação de um conjunto com o outro. Então, aqui na tela, a gente tem o conjunto A, onde tem os elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e nós vamos associar os elementos desse conjunto com os elementos do conjunto B, que são 8 ao todo, como nós podemos ver. A nossa associação ela vai ser feita mediante a expressão y igual a 3x. Tá bem aqui, ó. Então, essa é a nossa expressão, onde o x ele pertence ao conjunto A, ou seja, cada elemento desse vai ser um valor de x para mim, e o y eu vou encontrar eles no conjunto B, que é o conjunto de associação, tá bom? Então, essa tabela que está aqui ao lado, ela vai servir para a gente se organizar. Na coluna da esquerda, eu vou colocar todos os valores que o meu x ele vai assumir. Então, eu vou ter menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O que eu vou fazer agora é substituir esses valores de x, 1 a 1, na nossa expressão. Então, se o meu y é igual a 3 vezes x, aqui para x igual a menos 2, eu vou ter 3 vezes menos 2, que isso vai me dar menos 6. Para x igual a menos 1, vou ter 3 vezes menos 1, ora, meu resultado menos 3. Para x igual a 0, eu terei 3 vezes 0, que é igual a 0. Para x igual a 1, 3 vezes 1, que me dá 3. E para x igual a 2, 3 vezes 2, que é igual a 6. Conseguimos os nossos valores de associação. Agora, para a gente poder fazer aqui o nosso esquema, a gente vai pegar esses valores e associar eles por meio dos conjuntos. Então, eu vou escrever meu conjunto A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá? Então, aqui, conjunto A. Vou fazer o meu conjunto B. Então, conjunto B eu tenho menos 8, menos 6, menos 4, menos 3, 0, 3, 6 e 7. Então, está aqui todos os nossos elementos. E nós vamos fazer uma ligação entre eles, tá bom? Então, o menos 2 ele vai ser associado ao menos 6. Aqui, nossa ligação. O menos 1, pela tabela, ele vai ser associado ao menos 3. Então, aqui. O 0 vai ser associado ao 0, o 1 associado ao 3 e o 2 associado ao 6. Finalizamos as nossas relações, então vamos só indicar aqui as nossas setas. O que é que nós percebemos aqui no fim das contas? A gente percebeu que todos os elementos do conjunto A têm uma associação no conjunto B. Não existe, olha só, elemento sem par aqui no conjunto A. Então, essa situação é a primeira coisa que nós devemos notar. E isso nós vamos colocar como nosso primeiro apontamento aqui. A primeira coisa que nós percebemos. Todos os elementos de A possuem associação em B. E uma coisa que a gente pode perceber também é que essa associação ela é única, ou seja, o elemento que eu escolhi de A, ele só está ligado a um único elemento do conjunto B. E isso fica bem claro quando a gente olha para a nossa tabela. O menos 2 ele só está ligado ao menos 6. O menos 1 está ligado apenas ao menos 3. Então, eles possuem associação em B e
é única. Ou seja, só existe uma associação para cada elemento de A em B. Essa escrita que nós fizemos é a definição de função. Tá? Então, nós estamos vendo a definição da função através de dois conjuntos. Então, todos os elementos do meu conjunto A, que é o meu conjunto de partida, onde eu peguei os meus valores de x, tem uma associação no conjunto B. Esse conjunto A que nós temos aqui, ele é chamado por um nome específico, tá bom? Então, ele foi de onde nós retiramos os valores de x, né? Nosso conjunto de partida. Então, nós chamamos esse conjunto A de domínio da função. E a gente representa ele pelo símbolo D maiúsculo e um Fzinho como subíndice aqui, ó. Então, domínio da nossa função, tá? Eu já sei que é uma função porque atendeu essa condição aqui de baixo, a condição 1. E agora, o conjunto B, que é o conjunto onde eu espero os meus resultados, ele é chamado de contradomínio da função, certo? Então, o símbolo aqui para a gente é CD, com letras maiúsculas, e o subíndice F. Então, eu tenho o meu contradomínio. Você percebe junto comigo que o conjunto B, alguns elementos sobraram, né? Então, você tem o menos 8, ó, esse cara ficou sem ligação, né? O menos 8, você tem o menos 4 também, e você tem o 7 aqui embaixo. Os outros valores, todos têm uma ligação, todos têm uma associação. Esses elementos, eles constituem a imagem da nossa função, tá certo? Então, aqui, olha só, nosso segundo apontamento vai ser o quê? Os valores de y igual a 3x que nós conseguimos, eles formam a imagem da nossa função, ok? E o símbolo da imagem, né, do conjunto imagem, tá, é o símbolo IMF, da palavra imagem, ok? Então, quando eu quiser colocar para vocês aqui quem é a imagem da minha função y igual a 3x, né, eu vou escrever, ó, IMF, vou abrir aqui a notação de conjuntos com parêntese e vou colocar menos 6, menos 3, 0, 3 e 6, que são os valores que nós conseguimos na nossa tabela de associação. Eles formam a nossa imagem, tá bom? E eu posso usar até uma notação a partir de agora. Uma vez que eu sei que eu tenho domínio contra domínio e que a minha relação y ela é uma função de A em B, tá bom? Eu posso escrever isso de forma simplificada. Então, eu vou vir aqui, ó. Então, sendo y igual a f de x, por que agora que eu estou usando f de x? Porque o meu y ele é uma função de x, como a gente viu devido ao item 1. Então, meu y agora é um f de x, uma função de x igual a 3x. E y agora eu vou representar como f para dizer que ele é uma função de A em B. O nosso A aqui, ó, ele é o nosso domínio da função. E o B ele é o contradomínio. Ó. Pode ver que está seguindo aqui, ó, o sentido das setas que nós usamos no nosso diagrama, né? Conjunto de saída é o domínio, o conjunto onde eu vou ter a minha chegada é o contradomínio, certo? Então, vamos ver mais um exemplo aí. E agora, o nosso objetivo é o quê? É a gente usar esses itens e definir se uma relação ela é ou não é uma função, mediante o conjunto que elas estão fazendo a associação. Aqui vocês podem ver o nosso segundo exemplo. Eu tenho dados os conjuntos A e B, associemos os elementos de A ao mesmo valor em B. Então, quando nós temos essa escrita, ó, quando eu devo associar os elementos de A ao mesmo valor em B, eu estou dizendo que a minha relação ela vai ser testada nesse sentido, ó, de A para B. Então, em A, eu vou ter os meus valores de x. Ah, mas professor, cadê a relação aqui? Ela já está até escrita aqui ao lado, né? Mas quando eu digo que os elementos de A têm que ser associados ao mesmo valor de B, eu estou querendo dizer para vocês que eu vou fazer y
igual a x, né? Um valor tem que ser igual ao outro. Então, vamos lá. Quem é meu conjunto A? Vou colocar aqui, ó, na coluna do x. Menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. Quem é o meu y igual a x? Se o meu y é igual a x, é o mesmo valor que eu tenho, né? Então, vai ser menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. Agora, a gente vai pegar isso daqui e ver se existe uma associação entre os conjuntos A e B que siga essa regra. Vamos colocar nosso conjunto A, menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. Aqui, ó, o nosso conjunto A. E o nosso conjunto B, 0, 2, 4, 6 e 8. Aqui o nosso conjunto B. Vamos fazer aqui as nossas associações. O menos 4 ele tem que ser associado ao menos 4. Aí você, opa, já não tem. O menos 2 também tem que ser associado ao menos 2. Não temos isso aqui no conjunto B. Ó. Lembra que a nossa associação é de A para B. O 0 ele tem que ser associado ao 0. Temos. O 2 ao 2, também temos. E o 4 ao 4, também temos. Então, fechamos, ó, aqui a nossa associação. Nesse caso, sobraram dois elementos aqui no conjunto A. Ó. E o conjunto A, ele é o nosso domínio da função, né? Ele era para ser o nosso domínio aqui. Só que, como sobraram dois valores, isso daqui, essa relação, ó, y igual a x, essa relação, ela não é função de A em B. Tá bom? Por quê? Porque nem todos os elementos de A ficaram associados. Pela regra que nós vimos ainda há pouco, não poderia sobrar elementos no conjunto A. Então, nesse caso, não temos uma função definida para A em B. Terceiro exemplo, nós temos dois conjuntos A e B, e a correspondência de A em B, olha só, então atenção aqui a esse detalhe, né? E a correspondência de A em B dada pela fórmula y igual a x elevado à quarta potência. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer é, se a minha relação é de A em B, né? Então nós já sabemos que o símbolo vai ficar dessa forma, de A para B, o meu x ele vai ser retirado do conjunto A. Então, eu vou ter menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E agora eu vou fazer o cálculo. X elevado à quarta. Então, eu vou ter aqui ó, menos 2 elevado à quarta. Aqui você tem uma base negativa, ó, por causa do parêntese, que ele está incluindo o sinal negativo na minha potência. Então, base negativa, potência par, o resultado fica positivo. 2 elevado à quarta, né? Você tem que lembrar que isso é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá bom? Então, isso vai dar o quê? 16. Menos 1 elevado à quarta. De novo, a mesma situação. Ó. Menos 1 elevado à quarta, você vai ter base negativa por causa do parêntese e expoente par. Isso vai ficar positivo. E 1 elevado à quarta, né? Só para a gente tirar a dúvida que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, isso dá 1, certo? 0 elevado à quarta. Essa daqui a gente não tem nem problema em errar. Né? Faz nem sentido também, mas a gente tem 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. A pessoa multiplicar 0 4 vezes seguida, ora, a gente tem 0. 1 elevado à quarta, 1. E 2 elevado à quarta, 16. Ora, vamos fazer a nossa associação. Então, eu vou escrever meu conjunto A, menos 2, menos 1, 0. 1 e 2, olha só. Estamos aqui. E o nosso conjunto B com 0, 1, 4, 8 e 16. Ora, o que é que nós temos que fazer com isso? A nossa ligação, né? A nossa associação. Então, vamos lá. O 2 negativo, menos 2, tem que ser ligado ao 16. Então, beleza. O menos 1 tem que ser ligado ao mais 1.
Ok. O 0 tem que ser ligado ao 0. Ok também. O 1 tem que ser ligado ao 1. Está aqui. E o 2 tem que ser ligado ao 16. Então, ó, temos aqui nossa ligação também. E quando eu for montar nossas setinhas aqui para ficar bem bacana, olha só. O que é que nós percebemos nesse exemplo? Todos os elementos do conjunto A foram associados. Beleza. Essa ligação ela é única? Sim. Basta você olhar aqui na nossa tabela. O menos 2 está ligado somente ao 16. O 2 está ligado somente ao 16. Então, você tem uma única ligação. Todos os elementos de A estão associados a um único elemento de B. Então, nós temos, né? Eu posso dizer que y é uma função de x que é igual a x elevado à quarta. E eu posso dizer que f é uma função de A em B, usando as nossas notações, tá bom? O A é o meu conjunto domínio, né? O B, ele é o meu contradomínio da função. E quem é o meu conjunto imagem, né? Quem constitui a minha imagem? 0, 1 e 16. Então, esse daqui é o meu conjunto imagem. Tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido. Essa é uma aula de introdução a essa ideia de função. Aqui nós estamos vendo uma das definições, que é usando conjuntos. Tá bom? Qualquer dúvida, basta vocês observarem os exemplos novamente. Eles vão estar aí para vocês. Até a nossa próxima aula e tchau!